ainda está à espera das últimas revisões da comunicação. De modo que nós vamos passar o Daniel para a última comunicação e a Ana para a primeira, embora isto não seja muito simpático, porque são sessões paralelas e pode sempre alguém que queira vir assistir e fica um bocado baralhado, mas de qualquer forma acomodamos e ficamos todos mais confortáveis com esta alteração. Assim sendo, eu passava a apresentar a Ana Rodrigues, que nos vem falar sobre a sustentabilidade da paisagem algarvia e que vem do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia. Muito obrigada. Então, vamos lá ver onde é que está o meu. Okay. Porquê que não está a dar? Já está. Okay. Bom, então, muito boa tarde, muito obrigado a todos, muito obrigado à moderadora por ter feito esta pequena inversão. Eu sou Ana Duarte Rodrigues, sou professora de História da Ciência na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e sou coordenadora do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia. Bom, e nós temos várias áreas de atuação, mas, claro, uma delas é a interdisciplinaridade, precisamente porque estamos na Faculdade de Ciências, sendo historiadores. Eu quero aqui fazer um agradecimento público à FCT, uma vez que está agora aqui a comemorar os seus 25 anos, uma vez que eu fui praticamente funcionária da FCT até ter o lugar de professora auxiliar, bolseira de mestrado, bolseira de doutoramento, bolseira de pós-doc, investigadora FCT e finalmente professora auxiliar. Portanto, um obrigado. Venho aqui falar de 2 projetos, também financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto, no seu dia merecia isto. E, portanto, um deles sobre o Algarve, portanto, dedicado mesmo à sustentabilidade, ao desejo de uma beleza sustentável para a paisagem algarvia, e depois o outro que vai nascer deste, realmente, a tentar olhar para as quintas da Idade Moderna e tentar ver aí modelos mais sustentáveis, nomeadamente sobre poupança de água. Bom, estes são os dados básicos dos projetos, não vale a pena estar a gastar tempo com eles. Portanto, o problema basicamente é a falta de sustentabilidade da paisagem algarvia. O título está assim, fala da sustentabilidade, mas é muito a insustentabilidade. E, portanto, basicamente nós temos estes modelos dos campos de golfe e dos jardins dos hotéis, todos eles cheios de relevados e palmeiras, que só por si é uma mistura muito estranha, uma vez que os relevados vêm do jardim de paisagem inglês, onde chove todos os dias, e as palmeiras, aqui nestes casos, vêm muito do norte da África, apesar de que poderiam vir de outros sítios. Portanto, aqui é de uma palmerie em Marrakech. É um modelo que juntou estes 2 ingredientes e que se exportou para todo o mundo, de tal maneira que eu podia apresentar aquilo como vários exemplos de hotéis algarvios, mas eles são, na verdade, portanto, é um problema. O problema do Algarve é realmente um problema global. E, portanto, está não só uma total falta de identidade neste género de paisagem, como problemas de sustentabilidade, nomeadamente porque, claro, há uma exportação de uma zona de paisagem que tem um clima completamente diferente, e assim que isso vai para climas, nomeadamente do tipo mediterrâneo, quer dizer, exige recursos hídricos que nós não temos. Bom, o que é que nós fizemos então? Isto tem mais ou menos 3 áreas de atuação. Uma delas, nós juntámos-nos às vozes que já estão no terreno, nomeadamente da Mediterranean Garden Society, e que são contra este género de jardim de paisagem no Algarve. Temos casos muito particulares, muito interessantes, de algumas destas senhoras jardineiras que registaram tudo sobre a construção do seu jardim mediterrâneo,
nomeadamente da Margaret Jackson, que tinha precisamente também um jardim de relevado com palmeiras e mudou para um jardim mediterrâneo. Ou melhor, a ideia dela de um jardim mediterrâneo, porque na verdade o que ela está a fazer, depois como registou tudo, nós sabemos que o que ela tem é plantas de clima mediterrâneo e não é propriamente um jardim mediterrâneo. Juntámos a isto a história, fomos então ver no passado como é que era a paisagem algarvia, quais é que eram as espécies dominantes e depois fizemos algumas experiências piloto, nomeadamente sobretudo para ver o comportamento das plantas e os consumos de água e a este nível fizemos 2 tipos de experiências, portanto, um com relevado e alternativas a relevado, que seriam os prados, e depois outros com plantas autóctones. Bom, isto deu basicamente, são vários os outputs, também há o site que estava mencionado no início do projeto, mas basicamente estes 2, ou seja, em que realmente tem um artigo muito especificamente sobre esta questão, sobre este projeto, e depois isto passou realmente, consegue-se analisar sob esta perspectiva, sob esta janela, o que é que se passa à escala planetária. O outro projeto, o Aqua, que vai nascer deste, precisamente pela questão de olhar para o passado e ver que ali, nós os historiadores temos sempre a mania que é ótimo saber mais do passado, porque isso permite-nos tomar melhores posições e considerações e opções no presente e no futuro. Mas eu digo mais que isso, há mesmo realmente soluções técnicas, práticas, que se olharmos no passado, agora que estamos todos a voltarmos para a agricultura biológica e tudo isso, isso não é mais, na verdade, o que se passava no século XVI, XVII e XVIII. Ora bem, no Aqua fomos muito mais longe, portanto a equipa é enorme, são 18 elementos, a minha co-PI é uma engenheira hidráulica do técnico, portanto a professora Lídia Covas, e portanto é muito multidisciplinar a equipa, são historiadores, engenheiros hidráulicos, arquitetos paisagistas, agrónomos, historiadores de arte, ciência, enfim, são imensos. E temos um caso de estudo agora que realmente, digamos que foi a prova máxima que nós conseguimos para realmente até provar a teoria do outro projeto, a hipótese do outro projeto. Aqui fizemos também um livro que já está publicado, é de 2020, que será, digamos, a primeira overview da história da água na Península Ibérica do século XVI ao XIX. A parte da Idade Média do Al-Andalus já estava bem estudado, portanto nós agora, mesmo com colegas espanhóis, fomos ver mais ou menos nas cidades como é que era, tipo Lisboa, Madrid, Sevilha, Toledo, como é que é as alterações na paisagem, mas sempre na Península Ibérica, portanto dos dois países. Bom, temos várias teses que depois resultaram também deste projeto, até porque temos vários casos de estudo que foram todos eles, cada um deles entregue a uma aluna de mestrado, mas eu vou aqui destacar uma delas, que é precisamente aquela que faz, que é de engenharia hidráulica e que faz uma comparação dos consumos de água do Palácio Nacional de Queluz, do Parque Val do Lobo, no Algarve, que já utiliza Smart System, e do Parque Marchal Carmona, em Cascais. E vocês todos já adivinham agora, and the winner is, o que prova a teoria do projeto inicial, Queluz. Portanto, Queluz apresentou os consumos de água mais baixos e chegou-se a 2 conclusões. Primeiro, eles são basicamente, a água lá circula sobretudo para jogos de água. Segundo, qual é o grande problema dos jardins contemporâneos? É o uso excessivo de relevados. Não há água que consiga dar conta daquilo. Em Queluz nós temos árvores e arbustos adaptados ao clima. Claro, a parte que precisa de jardineiro e de cuidado é muito menor. E, portanto, deixo-vos com o último slide também para mostrar outras 2 grandes conclusões deste projeto. Uma, o aporte tecnológico nos nossos jardins do início do século XVI era muitíssimo superior ao que se pensa, portanto, caiu por terra a ideia de que os nossos jardins só funcionavam por gravidade, portanto, devido ao impulso dos descobrimentos, encontram-se bombas no Jardim da Rainha, no Convento de Cristo, a extrair água de cisternas e poços. Bem, isto é só para dar um exemplo do aporte tecnológico que nós tínhamos nessa altura. Por outro lado, também que tudo funcionava via empírica, também está errado. Portanto, the theoretical ground, portanto, isto aqui é parte dos tratados hidráulicos, portanto, os tratados hidráulicos que circulavam em Portugal, e convido-vos a visitar o site, eram imensos e, portanto, com traduções inclusive para português, portanto, alguém estava interessado neles, e, portanto, isto, digamos, são as maiores conclusões do projeto Aqua.
E muitíssimo obrigado, espero ter estado mais ou menos dentro do tempo. Eu tinha combinado fazermos a sessão de questões no fim, numa discussão, mas como a Ana vai ter que nos deixar, eu abria aqui agora para fazerem uma ou duas perguntas. Eu só queria comentar relativamente à sua exposição. Muito obrigada, muito simpática e esclarecedora. A hidráulica cisterciense, exatamente, é de facto já uma tecnologia muito avançada em termos de gestão da água e a Ana com certeza que também tem esses tratados à sua disposição. A Ordem Cister é algo de um dos nossos estudos, porque um dos alunos de doutoramento do projeto está precisamente a estudar o caso de estudo de Alcobaça. E é efetivamente. Eles próprios tinham uma biblioteca riquíssima. Portanto, os tratados também estariam lá. São realmente alguns dos mestres de hidráulica, até que começa num período anterior ao nosso, começa logo na Idade Média. Nós aqui tentámos fugir da Idade Média porque é destas áreas, do pouco que está estudado, é o que está melhor estudado. Por causa da influência do Al-Andalus, como os mestres da água do Al-Andalus foram muito estudados, depois isso também estendeu-se, digamos, até Portugal. Mais alguma questão? Muito obrigada, Ana. E então passávamos à comunicação que vai ser apresentada por Rolando Carlos Pereira Simões Dias, do SUSTEC, Laboratório para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha, de Bragança. Desculpa? É o Manuel Ângelo. Eu peço desculpa. Já estou baralhada. Pois é verdade que tanto faz. Então, eu peço desculpa. É o Manuel Ângelo Rodrigues, do Laboratório SUSTEC, e que nos vai falar sobre agronomia das culturas, investigação no apoio à decisão dos produtores agrícolas. Muito obrigada. Olá, vivam. Cumprimento a Sra. Moderadora, a audiência, boa tarde a todos. Eu preciso de ajuda para localizar a minha apresentação. Só um momento. Ok. Bom, eu vou apresentar aqui um conjunto de linhas de trabalho do nosso grupo. Vou-vos primeiro explicar como é que nós trabalhamos, o nosso modelo de trabalho, a nossa forma de trabalhar. Nós fazemos investigação em campo, portanto, on-farm research. Depois de termos os ensaios adequadamente consolidados, fazemos a publicação científica e de toda a publicação científica fazemos artigos técnicos para revistas dirigidas ao agricultor. Nós fazemos investigação para apoio à tomada de decisão dos produtores agrícolas e dos técnicos associados. Uma linha de trabalho na área da fertilização da batateira. Pela primeira vez foi quantificada a dose a aplicar da adubação em cobertura, a partir de indicadores do estado nutritivo da planta, coisa que nunca tinha sido feita até então. Fertilização da oliveira. Basicamente, damos passos sérios na resolução do problema da alternância, que é um problema muito importante na olivicultura. Na fertilização do castanheiro, infelizmente, tudo aquilo que se dizia no meio técnico, a experimentação contraria, portanto, ou seja, aquilo que é necessário aplicar como fertilizante ao castanheiro está exatamente em contraciclo com tudo o que se dizia até ao momento. Na amendoeira, os nossos trabalhos indicam que é uma cultura que exporta particularmente uma baixa quantidade de nutrientes, o que significa que podemos fazer uma agricultura mais sustentável, com menos uso de fertilizantes. No caso do lúpulo, não sei se muitos conhecem o lúpulo, há claramente um problema de sustentabilidade com a estrutura de custos, portanto é preciso reduzir rapidamente os fatores de produção. Na área da SPAM, que foi um boom que houve aqui há uns anos atrás, tentava-se cultivar e os agricultores não conseguiam, nem sequer tínhamos intervalos de suficiência para poder usar análise de sítios foliares e para interpretar os resultados. Nós criamos os intervalos de suficiência para as 4 PAM mais importantes da altura em Portugal. E na área da fertilização da vinha desenvolvemos o chamado método dos balanços, que permite de alguma maneira otimizar
o uso de fertilizantes. Na área da compostagem da fertilização orgânica, também uma área que nós nos dedicamos muito. Infelizmente, as nossas conclusões é que, de facto, é uma das áreas que há mais equívocos em Portugal e um dos assuntos mais mal abordados na academia. Infelizmente, não posso desenvolver hoje, pode ser que mais tarde. Há uma linha muito importante na área dos fertilizantes de libertação lenta, libertação controlada e inibidores da denitrificação, muito importantes para otimizar o uso de fatores de produção. Mais uma vez, a ausência da academia está a levar a que os agricultores apliquem sem critério, falta de apoio de informação na tomada de decisão. Na área dos enrolamentos, uma das palavras que toda a gente usa hoje em dia, não sabemos nada sobre isso, não sabemos como se instalam, como se consegue a persistência. Penso que em alguns modelos estamos a conseguir fazer alguma luz, como é que nós conseguimos fazer persistir os cobertos. Rotação e sistemas de cultivo, nem vale a pena falar, a academia abandonou por completo estas palavras, mal as conhece. Na área das culturas energéticas, temos um trabalho importante que alguns agricultores tentam fazer colza. Nós temos trabalhos que mostram que cada dia de atraso na data de sementeira perde-se 1,5% de produção, isto a partir do dia 15 de setembro. Na área da agricultura urbana, pouca coisa. Na poda em olival, demonstramos que pela primeira vez há um artigo científico, peço desculpa, há um segundo, mas não é sobre esta área, pela primeira vez há um artigo científico publicado sobre poda de oliveira que prova que os nossos agricultores estão a perder pelo menos 30% da produção pelo facto de não saberem fazer esta prática. Condicionador de solos, biochars, eólitos, hidrogénios, uma grande diversidade de coisas que andam por aí. Basicamente, mais uma vez, os agricultores pagam, porque são utilizados sem critério. Produtos protetores foliares. Há algumas coisas positivas nesta área. Se houvesse mais trabalho, isto podia ser uma ferramenta útil para os agricultores. Há, de facto, coisas interessantes. Bioestimulantes vegetais. Os bioestimulantes, não sei se já têm esta palavra no vosso dicionário, agora representam um conjunto diversificado de coisas que se podem utilizar para promover, para contrariar o stress das plantas e coisas do género, portanto, extratos de algas, ácidos úmicos, minas, etc. De facto, o mercado está inundado destes produtos. Os comerciais têm uma forte pressão sobre os agricultores. Infelizmente, a probabilidade de haver uma resposta da cultura em campo é muito baixa. Portanto, micro-organismos benéficos. Portanto, as pessoas às vezes esquecem-se, se fazem artigos científicos na universidade, esquecem-se que há fatores de produção no mercado e que estão a ajudar a vender fatores de produção que provavelmente não vão ter grande utilidade para os produtores, uma vez que nada disto é experimentado em campo. Relação da fertilização com pragas e doenças. Para Portugal basta dizer que vamos fazer fertilizações racionais e aparentemente está tudo resolvido. Na agricultura de precisão, bom, também já tentamos fazer algumas coisas nesta área e na nossa opinião, o que nós precisamos é investir na agricultura 0.0. Portanto, é esta que dá de comer aos agricultores, é aqui que precisamos ter conhecimento, a agricultura 4.0, claro que há coisas importantes na agricultura 4.0, peço desculpa, dar-me 7 minutos para falar, portanto, estas coisas têm que ser assim um bocadinho a correr. Bom, eu vim aqui não por causa disto, eu vim aqui exatamente por causa desta última parte. Espero ter um minuto para dizer. Portanto, qual é o papel da FCT no desenvolvimento destas linhas de trabalho? Eu apresentei aqui 20 linhas de trabalho. Nenhum. A FCT não investiga, a FCT não financia investigação aplicada. Ponto final. A FCT não financia linhas de trabalho em agronomia. É necessário haver coisas mais giras, mais urbanas. A FCT não financia esta investigação que eu aqui apresentei. Esta apresentação tem por base 80 campos experimentais, todos on-farm research, com a colaboração de produtores, com orçamento inferior no total de 1 milhão de euros. Coisas que muitas equipes, se calhar algumas equipes presentes, gastam 1 milhão de euros para analisar as cascas e os cascarões da amendoeira, ou coisas do género. Vamos fazer aqui uma pequena experiência. Exercício número 1. Qual a produtividade da macieira em Portugal? Qual a produtividade média do pessegueiro em Portugal? Qual a produtividade média da batata em Portugal? Qual a produtividade média de qualquer cultura em Portugal? Isto não diz nada a ninguém. É disto que os portugueses vivem. Os portugueses, o setor agrícola. Portanto, o que sabem a FCT sobre isto? Que opinião tem sobre isto? O que sabem os centros de investigação sobre isto? O que sabe a academia sobre isto? Portanto, isto não diz nada a ninguém e é disto que os portugueses vivem. É dos portugueses, do setor agrícola. O segundo exercício, para vermos o nível de conhecimento na agronomia que está em Portugal. Exercício 2, solo inicial ácido pH 5. Vamos fazer o que os laboratórios recomendam, vamos fazer o que toda a gente recomenda. Aplicamos calcário, com calcário, sem testemunha. As plantas com calcário não crescem. Estas peças são verdadeiras, está bem? Em Portugal, na área da agronomia, em vez de se investigar, andamos a divulgar boas práticas. É esta a linguagem do INEAB, do Ministério da Agricultura e da Academia.
Num país onde não há conhecimento, andar a divulgar boas práticas significa que andamos a divulgar opiniões. Eu penso desta maneira, o Francisco pensa daquela e o Zé pensa de outra. E está tudo bem. Os agricultores pagam, o país importa, o mundo rural desaparece. Estou orgulhoso da ciência topo que se faz em Portugal na área das ciências agrárias. Tenho imensa pena que a FCT e outras entidades financiadoras não financiem projetos na área da agronomia, porque não são giros, porque não são suficientemente urbanos, mas ajudariam a resolver muitos dos problemas nacionais. Muito obrigado. Eu acho que o Manuel vai ter muitas perguntas no fim. Muito obrigada pela sua comunicação. Foi um gosto em ter tempo de discutir alguma destas linhas com os presentes. Vamos fazer por isso. Vamos então passar à terceira comunicação. Desta vez sim, Rolando Carlos Pereira Simões Dias, do SUSTEC também, Laboratório para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha. E o tema vai ser Olia for Value and Bacchus Tech, two integrated projects for the valorization of olive leaf and winemaking residues. Muito obrigado, boa tarde a todos. Rolando Dias, Politécnico de Bragança. Preciso só de ajuda por causa dos slides. Eu vou apresentar em português, embora os títulos sejam em inglês, dois projetos, um projeto europeu e um projeto nacional, embora com uma equipa também internacional. São dois projetos que estão em curso, portanto eu não vou apresentar os resultados finais dos projetos. Vou aproveitar... não? Não? Não. Rolando R. Dias... É este? É baixo. Sim, sim, pode ser assim. Ok. É isso mesmo. Portanto, como eu estava a dizer, vou apresentar as ideias genéricas destes dois projetos e alguns resultados que já temos e, no fundo, tentar demonstrar-vos que são dois projetos feitos em colaboração no âmbito do SUSTEC, portanto, o Laboratório de Sustentabilidade do IPB, do Instituto Politécnico de Bragança, que engloba os dois centros de investigação, que são, no caso, o Centro de Investigação da Montanha e o CEDRI, que se dedica à digitalização e robótica. Como eu estava a dizer, os dois projetos são o Olive for Value, portanto é um projeto europeu cujo tema principal é a valorização da folha de oliveira. Vou tentar mostrar-vos porque é que isto pode ser útil e porque é que é também interessante. Portanto, como eu disse, é um projeto europeu. O outro projeto, então, o Bacchus Tech, que é um projeto que envolve uma empresa portuguesa, de produtora de vinho, e que tenta valorizar também os resíduos da vinificação e da vinha. Portanto, são dois projetos que se enquadram no âmbito daquilo que hoje chamamos a bioeconomia circular e a tal sustentabilidade. O projeto Olive for Value reside ou sustenta-se no facto de, anualmente, serem produzidas mais de 4,5 milhões de toneladas de folha de oliveira. Estas folhas de oliveira são, em geral, ou queimadas para produzir energia ou dadas como alimento ao gado, e podem também ser um problema ambiental. Acresce que esta biomassa contém um enorme potencial para a criação de valor acrescentado, nomeadamente nos tais compostos bioativos, que toda a gente hoje em dia conhece, e mesmo para a geração de diferentes tipos de materiais, com base em lignina e celulose. O que este projeto, no fundo, desenvolve é uma abordagem, digamos, contemporânea, assente na indústria 4.0, em que se vai procurar, ou se está a procurar, desenvolver um processo de valorização estável e que seja economicamente eficiente, como ali está dito. Para realizar este projeto foi constituído um consórcio de 16 parceiros, 9 países, envolvendo desde várias empresas, institutos de investigação e desenvolvimento, transferência de tecnologia, universidades e politécnicos. Nós, no CIMO SUSTEC CEDRI, estamos a desenvolver novos materiais poliméricos, novos adsorventes, a realizar extração e a purificação. Grande parte das empresas e unidades de investigação são espanholas, envolvem olivicultores, produção de azeite e de azeitona, a refinação, empresas de biotecnologia, a transformação enzimática de muitos compostos e a própria análise do ciclo de vida. Em Itália é uma equipa que se dedica à libertação controlada para a indústria farmacêutica. Na Suíça,
Mibel com a cosmética, uma equipa da Eslovénia para avaliar a composição da biomassa. Na Alemanha, diferentes institutos de biologia e bioatividade para avaliação desses mesmos compostos. Na Holanda, uma empresa alimentar. E na Noruega, também uma empresa multinacional, ou 2 empresas, penso que as maiores do mundo, de produção de aquacultura, salmão da aquacultura, e os compostos bioativos estão a ser considerados na alimentação do salmão. Por fim, tudo isto envolve a comercialização final dos produtos e, portanto, há uma instituição na Inglaterra que está a lidar com a introdução no mercado desses mesmos produtos. Só para vos dar uma ideia muito simples daquilo que estamos a fazer no SUSTEC, portanto, como eu vos disse, estamos a desenvolver novos adsorventes sintéticos, são os polímeros macularmente impressos, que deverão ter capacidade de selecionar entre os compostos desejáveis na folha de oliveira aqueles que procuramos de forma a valorizar esses mesmos produtos. Portanto, fazemos identificação, purificação de bioativos, fazemos a extração supercrítica usando técnicas hoje em dia designadas como limpas, como o dióxido de carbono supercrítico, e estamos também a fazer a construção de um protótipo e a sua otimização precisamente para industrializar tudo isto, ou seja, tornar tudo isto no contexto da indústria 4.0. O projeto Bacustec, como eu vos disse, decorre de uma problemática, digamos, paralela. A atividade de vinificação, a produção de vinho, é uma das atividades agrícolas mais importantes do mundo. São produzidas mais de 20 bilhões de litros ano e a geração de resíduos é aqui também um problema. Pode ser também um problema ambiental. Mais de 12 milhões de toneladas ano são geradas nestes processos. Nós estamos a lidar essencialmente com uma empresa que é a Campelo, uma empresa de produção de vinhos situada em Barcelos. Estamos a lidar com 2 produtos, que são as terras diatomáceas, que são usadas pela empresa para filtrar o vinho, mas que contêm compostos de interesse e podem ser transformadas em materiais para a construção civil, por exemplo, e o próprio bagaço. Este projeto envolve as equipas da SUSTEC, CEDRI, a Campelo, que é a líder do projeto, o CERNAS, que é um instituto de investigação em Viseu, uma empresa de gelados, a Beppo, uma empresa de cosméticos, a Cosmetec, e a Pavimir, que é uma empresa de materiais de construção em Mirandela. Temos também envolvida a Tecnalia, no País Basco, e a Universidade Hans University of Groningen, na Holanda, e a Universidade de Copenhaga. A ideia aqui é um pouco paralela, portanto, a valorização em termos dos bioativos compostos, a sua extração e purificação, e também a tal utilização das terras diatomáceas, quer para a geração de blocos a ser considerados na construção civil, ou mesmo a sua transformação em geopolímeros, que pode ser considerada na purificação da água e muitos outros tipos de processos que também visam a sustentabilidade. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada, 2 projetos super interessantes. Com certeza que vamos ter uma boa discussão depois no fim. Vou passar agora a chamar o Francisco Mondragão Rodrigues, do Centro de Investigação para a Valorização de Recursos Endógenos, o Valoriza, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, e que nos vem apresentar a valorização das variedades de oliveira portuguesas, desafios, constrangimentos e respostas. Se conseguir aqui encontrar a minha apresentação, já agora peço ajuda. É correto. Não aparece. Está aqui. Certo. Sim? Não? Ok. Então, boa tarde. O meu nome é Francisco Mondragão Rodrigues. Eu venho apresentar aqui um trabalho que resulta, enfim, da ação de uma equipa muito alargada, maioritariamente do Politécnico de Porto Alegre e da Universidade de Évora, através do seu Centro de Investigação MED.
e, enfim, para além daqueles nomes que ali constam, obviamente, muitos outros elementos trabalharam, alunos de mestrado e alunos das licenciaturas de agronomia das duas instituições, e também aqui um aluno de doutoramento do CEBAL e uma investigadora, a doutora Fátima Duarte, do CEBAL. Este trabalho está relacionado com as variedades de oliveira portuguesas, que este conjunto alargado de investigadores entendeu estudar, digamos, com mais afinco, há sensivelmente uma década, tendo em conta as transformações estruturais que têm decorrido, enfim, há sensivelmente 20 anos, no olival português. Enfim, como é sabido de todos, tem mudado muito a forma de fazer a olivicultura. Surgiu, enfim, há sensivelmente 2 décadas, um novo sistema de condução, que é o olival em sebe, vulgarmente conhecido na comunicação social por olival superintensivo, baseado quase exclusivamente em variedades estrangeiras, que são aquelas que foram desenvolvidas de forma a adaptar-se a esse sistema de condução e, maioritariamente, ao tipo de colheita que esse sistema de condução implica. Essa facilidade de condução e de colheita tem, digamos, sido adotado pela maior parte dos investidores que têm vindo a plantar olival em todo o país, mas maioritariamente no Alentejo. E no Alentejo, fruto do desenvolvimento do Alqueva, de facto, a cultura do olival, em particular sobre esta forma de condução em sebe, tem basicamente suplantado todos os outros sistemas de condução. E uma vez que as variedades de oliveira portuguesas ainda não estão preparadas, esperamos que venham a estar para este sistema de condução, elas têm sido relegadas para segundo plano e não têm sido uma opção em termos de escolha para a plantação de novos olivais. O Alentejo, neste momento, representa 52% do olival português, 75% da produção de azeite. E, felizmente, graças a essas variedades estrangeiras e esse sistema de condução, Portugal voltou a estar no mapa dos países produtores de azeite. Nós somos altamente superavitários em produção de azeite, exportamos sensivelmente 500 milhões de euros todos os anos, mas aquilo que acontece é que, de facto, isso é à custa das nossas variedades que produziam o azeite genuinamente português e que são a base das DOP, das denominações de origem dos azeites portugueses. Das 6 que existem em Portugal, 3 também estão no Alentejo. 50% estão no Alentejo, que é o azeite de Moura, o azeite do Norte Alentejano e o azeite do Alentejo Interior. E, portanto, ouvidos algumas organizações de produtores, este grupo de investigadores, de facto, decidiu pôr mãos à obra e candidatar-se a vários projetos. Eu trago aqui o símbolo do G7 Olive, que o projeto está em curso, que é um projeto de disseminação e divulgação do conhecimento, mas muitas das coisas que aqui vou mostrar também vêm de projetos anteriores, onde participavam praticamente todos os elementos que estão ali indicados. E, portanto, nesses projetos, o Óleo a Valor, que antecedeu este e outros, nós tentamos encontrar soluções para alguns dos problemas que tinham as nossas variedades, no sentido de as tornar minimamente interessantes ou apelativas, enquanto não se desenvolvem genotipos com base de variedades portuguesas para o sistema de condução em sebe. Essa será, obviamente, a necessidade do futuro. Não é um trabalho destas equipas, são outras equipas, em particular do INIAV, e, portanto, nós tentamos resolver os problemas mais prementes no sentido de continuar a manter o interesse e a competitividade destas variedades. E o primeiro era logo um problema básico nos vivaristas, é que os vivaristas têm muita dificuldade em multiplicar as nossas variedades. A galega vulgar, que é, digamos, que a variedade mais conhecida e que está na base de quase todos os azeites com denominação de origem em Portugal, tem uma taxa de multiplicação em vivarista, segundo os protocolos normais, inferior a 30%, uma taxa de sucesso. Portanto, 70% das tacas perdem-se. Com base no projeto Óleo a Valor, que foi continuado depois no G7 Olive, foi possível otimizar o processo de propagação. Escolheram-se 2 clones, que também se encontraram como sendo 2 clones mais produtivos e, em particular, tendo um teor de gordura na matéria seca mais elevado do que aquilo que é a média da galega vulgar e portanto, através de um processo de propagação in vitro, consegue-se, neste momento, taxas de sucesso de propagação no vivarista superiores a 90%. Portanto, passamos de menos de 30% para mais de 90%. Isso já está a ser aplicado a outras variedades que também são a base dos nossos azeites, em particular do Alentejo, a carrasquenha, a azeiteira, a blanqueta de Elvas, cordevel serpa, e não está aqui, falta a verdeal alentejana.
inclusivamente, enfim, pôs-se aqui uma tónica comercial a estes desenvolvimentos e, portanto, foi criada uma startup a partir destes trabalhos, a partir da Universidade de Évora, que se chama Desperta Fólia Limitada e que, neste momento, consegue disponibilizar, mediante encomenda prévia, as dezenas de milhares de plantas que for preciso das variedades nacionais, que era uma coisa que não existia e que a maior parte dos nossos viveristas tinham decidido já não multiplicar. Outro problema grave é a questão da certificação sanitária. Portanto, é obrigatório nos materiais que se vendem em viveristas, mas havia sempre a suspeita que muitas vezes alguns jovens olivais que nós tínhamos acabado de instalar há 2 ou 3 anos apresentavam problemas de vírus, inclusive de algumas bacterioses, como é o caso da Pseudomonas savastanae, e suspeitava-se, quer dizer, até é feio dizer isto, mas que viessem já do viveiro. Foi desenvolvido na Universidade de Évora por um grupo de colegas, um teste PCR multiplex que, de uma forma simples, barata e expedita, de uma só vez, portanto, identifica ou consegue detectar a Pseudomonas e a Xylella também, e 3 vírus que muitas vezes, portanto, poderiam vir a surgir a partir do viveiro. Uma novidade que eu penso extremamente interessante e que está neste momento, estão feitos 2 pedidos de patente, é a criação de vetores virais para imunizar as plantas no viveiro, no sentido de as proteger logo a partir do viveiro e, portanto, teoricamente não virem a desenvolver doenças. No caso, portanto, utiliza-se a questão ou a técnica dos péptidos antimicrobianos e em vírus que já são comuns na oliveira, mas que não são, digamos, muito daninos, introduz-se no material desse vírus ali uma parte, um péptido que vai, no fundo, promover a proteção, num caso, contra a gafa, enfim, quem é do meio sabe que é um dos problemas principais, é um fungo muito grave na oliveira, e depois também contra, noutra construção, também com péptido antimicrobiano, contra a Xylella fastidiosa, que está na ordem do I, e a Pseudomonas savastanae, que é a tuberculose da oliveira, que existe de norte a sul do país. No caso dos olivais instalados, portanto, ainda não foi possível encontrar uma proteção deste género. Enfim, tem-se vindo a ensaiar produtos com algum sucesso. A questão da certificação varietal, depois à saída do viveiro, também é muito importante. Há sempre misturas de plantas, principalmente quando se produzem muitas variedades. E utilizando, numa primeira fase, aquilo que nós estamos a fazer, o equipamento, que é aquele que está ali na imagem, que é um NIR portátil, obviamente devidamente calibrado para o efeito. No gráfico ali da esquerda, daquele gráfico de dispersão, é possível ver que ele consegue separar de forma muito razoável as diferentes variedades no viveiro antes de serem expedidas e, portanto, não haver misturas de plantas logo no momento da expedição. E no caso dos azeites monovarietais, também é possível já, pelo menos para 2 variedades, já foi possível desenvolver um algoritmo de maneira a podermos identificar variedades de azeite monovarietais com este equipamento. Por outro lado, têm sido desenvolvidos trabalhos no sentido de determinar o momento ótimo da colheita para, obviamente, a partir do momento em que estabiliza a gordura da matéria seca e, eventualmente, encontrar umas formas mais expedidas e visuais para o agricultor. E, portanto, tem sido tentado estabelecer uma relação entre o pico da gordura da matéria seca e o índice de maturação através da metodologia de GE, o que já foi conseguido em algumas variedades, enfim, com resultados repetidos em vários anos e em vários olivais por todo o Alentejo, o que é, de facto, de uma forma também muito prática, dar essa indicação ao setor. Finalmente, para acabar, têm sido estudadas também algumas práticas culturais nos olivais, no sentido de reduzir custos e aumentar a rentabilidade destas variedades. Portanto, são variedades que, no geral, são conduzidas em sistema aquilo que se chama intensivo, menos produtivo do que, em média, acontece nos olivais em sebe, e, portanto, se a produção é ligeiramente menor, uma forma de continuar a manter alguma rentabilidade é reduzir os custos. E, portanto, temos andado a tentar, pelo menos em três operações culturais, na poda, na rega e na colheita, encontrar aquilo que seriam os melhores aconselhamentos, as melhores práticas para os agricultores. Na poda, a poda racional, enfim, que é um chavão, sempre a palavra racional, mas temos andado a encontrar o volume mais adequado para cada uma das variedades, relacionando o volume de copa com aquilo que seria a eficiência produtiva.
Enfim, já há alguns dados preliminares, estamos a continuar os trabalhos nos últimos anos do Gessert Olive e, portanto, pensamos vir a ter, enfim, alguns resultados mais palpáveis dentro em breve. Na questão da rega, temos utilizado até algumas técnicas inovadoras, como é a termografia. Estamos a tentar melhorar, digamos que a forma de fazer o levantamento, também para fazer um aconselhamento expedito aos olivicultores. E, finalmente, a questão da valorização dos azeites também passa por encontrar coisas diferentes nos nossos azeites, nos azeites genuinamente portugueses, e ponho a palavra genuinamente português, porque todos os azeites feitos em Portugal, mesmo com variedades estrangeiras, são azeites portugueses e são exportados como azeites portugueses. E, portanto, eu não tenho nada contra esses azeites. Nós temos é que defender aquilo que é verdadeiramente nosso e que nos distingue dos outros azeites. E temos estado a estudar fundamentalmente as substâncias fenólicas. O azeite é rico em polifenóis, os polifenóis são antioxidantes, está cientificamente provado que são ótimos para diminuir a velocidade de envelhecimento das nossas células, que nos protegem contra alguns problemas oncológicos e contra algumas demências. Cientificamente isso está provado. E é possível, por autorização da Comunidade Europeia, pôr no contrarrótulo uma alegação de saúde quando os teores desses polifenóis, dessas substâncias, ultrapassam um determinado valor. E, portanto, nós temos vindo, já com 3 anos de ensaios, a demonstrar que algumas variedades nossas, como a famosa galega vulgar e a cobrançosa, têm teores que permitem essa alegação de saúde que não está a ser desperdiçada e não está a ser utilizada pelos nossos olivicultores. E era isto que eu vos trazia em jeito de apresentação dos resultados. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, um excelente trabalho. O nosso colega Manel Ângelo já deve estar mais satisfeito, que já temos mais contributos para o nosso agricultor. E eu passava agora à Carla Brites, que vem do Green IT, Biorrecursos para a Sustentabilidade, e nos vai falar de ferramentas de autenticidade e rastreabilidade do arroz, itinerários para diferenciar e valorizar a fileira do arroz do Mediterrâneo. Boa tarde a todos. Necessito aqui de ajuda para encontrar a apresentação, porque não consigo perceber onde é que ela está. Eu sou investigadora do INIAVA, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, embora a minha presença aqui seja como investigadora integrada na Unidade de Investigação Greenit. A apresentação de instrumentos de autenticidade e rastreabilidade do arroz, de forma a serem itinerários para a valorização do arroz do Mediterrâneo, é no âmbito de um projeto Trace Rice, financiado pelo programa Prima, e que congrega, para além de parceiros de Portugal, Espanha e Egito, que é, no fundo, o país convidado deste evento. Fundamentalmente, aquilo que nós estamos a implementar no terreno são soluções que têm a ver com a definição e implementação de modelos de qualidade, com ferramentas baseadas em DNA, para a identificação e a autenticidade das variedades, o desenvolvimento de refeições à base de arroz inovadoras e a implementação da tecnologia blockchain. No que diz respeito aos modelos de qualidade para a certificação do arroz, nós, de facto, temos na União Europeia já um conjunto de denominações de origem protegida e também de indicações geográficas protegidas para o arroz, de Itália, França e Espanha. E, nesse sentido, portanto, nós temos que encontrar ferramentas que permitam confirmar e autenticar este tipo de origens. Daí que os modelos que nós temos estado a implementar têm em linha de conta a qualidade industrial e culinária. Nessa perspectiva, interessa os parâmetros físicos do grão, como seja a biometria,
a brancura, a vitrosidade, os rendimentos de moenda, os aspectos químicos, como seja essencialmente o teor da amilose, os aspectos físico-químicos, o que tem a ver com os perfis de viscosidade, com temperaturas de gelatinização e com a textura, e os aspectos organoléticos, fundamentalmente análise sensorial e compostos aromáticos. Já a qualidade nutricional tem a ver com a composição em nutrientes básica, outro tipo de nutrientes que nós sabemos que são importantes, como as vitaminas, os minerais, a procura de compostos bioativos e, por fim, a qualidade sanitária assume uma importância cada vez mais preponderante. O nosso foco são os resíduos das micotoxinas e pesticidas e, por outro lado, os metais pesados, nomeadamente o arsénio, porque há recomendações do Códex específicas para os limites de arsénio no arroz. No que diz respeito aos modelos de qualidade, portanto, nós temos trabalhado, o INIAV, que lidera estas tarefas, tem trabalhado já há alguns anos em linhas de investigação que têm em vista a determinação de modelos estimativos de qualidade, porque nós temos muitos dados com coleções nossas portanto, do melhoramento, não só também de coleções de germoplasma de arroz português, onde temos essas coleções todas caracterizadas e isso permite-nos manipular um volume muito grande de dados que têm, de alguma forma, alimentado a estimativa destes modelos preditivos, que possam vir a ser implementados depois no comércio e também na indústria, de forma a poder autenticar o arroz. Esses modelos são baseados em análises multivariadas, que utilizam algoritmos de redes neurais e, portanto, de forma a podermos ter com alguma precisão a estimativa dos parâmetros finais, bioquímicos e também perfis de viscosidade, com base em outros parâmetros que são mais fáceis de determinar no grão. Temos também investido bastante em espectroscopia de infravermelho próximo e em modelos de aprendizagem automática, de forma a obter estimativas, por exemplo, da amilose. Neste momento, nós também prestamos serviços à indústria de forma a cumprir a legislação, porque a legislação portuguesa tem limites para estes parâmetros e, portanto, constantemente comparamos os resultados que são obtidos com estes modelos que desenvolvemos e com as análises de referência para a determinação da amilose, e temos tido bons resultados. No que diz respeito ao desenvolvimento de modelos baseados em DNA para a certificação do arroz, este Work Package é liderado pela professora Margarida Oliveira, do ITQB, e o que nós temos é uma coleção target, uma coleção de variedades que são as mais representativas do que é cultivado no Mediterrâneo, e que foram selecionadas de forma a terem variedades que são cultivadas cá em Portugal, em Itália e também em Espanha e também no Egito. Temos aqui duas variedades que foram fornecidas pelo Egito. E o que o ITQB está a fazer é sequenciar o genoma de todas estas variedades e, através de análises bioinformáticas, identificar polimorfismos no sentido de poder desenhar métodos funcionais de detecção e que possamos depois, por exemplo, um arroz monovarietal que é embalado com a variedade A, B ou C, ou, por exemplo, o Ariete, que é o mais conhecido, é uma das variedades mais cultivadas em Portugal, que possamos ter a certeza, depois, na parte do consumidor, com testes de autenticidade, e estes baseados em DNA é uma das ferramentas que iremos utilizar. Nomear outra linha de investigação é o desenvolvimento de refeições à base de arroz inovadoras. Este Work Package é liderado pelo IATA. O IATA é o Instituto Agroquímico Tecnologia Alimentar do CSIC em Espanha. E, portanto, o que temos desenvolvido identificado estratégias
para testar, que irão ser testadas para aumentar a funcionalidade do arroz e dos compostos bioativos, utilizando, por exemplo, técnicas de germinação, de fermentação e tratamentos enzimáticos. Por fim, o outro package que é um dos objetivos finais do projeto é implementar tecnologias de blockchain para a rastreabilidade do arroz. Portanto, nós sabemos que há falta de transparência ao nível de toda a cadeia de comercialização e, portanto, com este tipo de tecnologias, o que pretendemos é evitar o fraude e que possa haver mais transparência nos contratos. E estamos a identificar todas as variáveis que têm a ver com a produção, com os agentes intermédios, com o processamento, depois com a distribuição, com o retalho e depois com o consumidor, de forma a integrar todas estas variedades na cadeia. Neste momento estamos a desenvolver uma aplicação para digitalizar os cadernos de campo relacionados com a proteção integrada do arroz. Portanto, estamos a fazer isto em conjunto com o Uniarroz e a Ernesto Morgado. Temos um ensaio piloto que irá decorrer este ano e pretendemos introduzir todas estas variáveis e monitorizar esse ensaio piloto na tecnologia blockchain. Por fim, gostaria de apresentar o consórcio. O consórcio são 10 parceiros. O INIAV é o coordenador, eu sou a coordenadora do projeto. Tem três entidades do GreenIT, que é além do INIAV, o IBET, o ITQB. Depois tem a Casa do Arroz, que é interprofissional da fileira. Tem Ernesto Morgado, que atua ao nível de toda a fileira, desde a produção até ao consumo. Temos uma empresa fornecedora de soluções tecnológicas, que é a Matter Dynamics. Temos uma empresa fornecedora de negócio, que é a BGI. Temos uma empresa de desenvolvimento de mixes para a indústria alimentar, que é o Grupo de Desayorro, de Espanha. Temos o IATA, do CSIC, que já referi, que é de Valência. E, por fim, temos a Universidade de Alexandria, do Egito. O Egito aparece aqui porque o Egito é o principal produtor de arroz no Mediterrâneo. Produz cerca de 4 milhões de toneladas, e este ano é o que vai produzir. E é um país que também é muito consumidor de arroz e, portanto, faz todo o sentido que esteja neste consórcio. Gostaria de vos convidar para, através deste link, poderem ter acesso ao projeto, onde podem contar com toda a informação que temos produzido. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla. É um projeto super interessante. Eu agora passava ao Patrick Materatsky, que vem do Change, um laboratório associado para as alterações globais e sustentabilidade, e nos vai falar sobre o desenvolvimento de uma vacina para proteger plantas de tomate contra o vírus Tomato Brown Rugose Fruit Virus. Estou aqui com um problema técnico. Meu, não vosso. É que o mouse não está... Não, o rato vai para o outro lado. É Patrick. É esse. Aqui. Obrigado. Viu? Obrigado, professora Isabel. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrick, como já foi dito. E o trabalho que eu venho apresentar para vocês hoje é o desenvolvimento de uma vacina para plantas de tomate para combater o vírus Tomato Brown Rugose Fruit Virus. As doenças virais emergentes são um problema não só para o homem, como é o caso da Covid-19, por exemplo, mas também é um problema para as plantas. E que, nesse caso, não existem medidas de controle específicas para as viroses. Por exemplo, o tomate é de uma das culturas mais produzidas em todo o mundo, mas em 2015 apareceu um novo vírus, que é o vírus que eu disse ali, que causa 70% de perdas na produção de tomate. Ele afeta outras plantas da família Solanaceae, como o pepino, algumas cucurbitáceas, como o melão e a melancia. Portanto, o nosso objetivo aqui é desenvolver uma estratégia para combater esse vírus, mas para combater outros vírus também que afetam plantas. Portanto, para nós era muito claro que essa ferramenta devia ser eco-friendly, ou boa para o ambiente, sustentável,
deveria contribuir para a inovação da agricultura portuguesa e devia estar alinhado com o conceito de economia circular. Portanto, também ficou muito claro para nós que a melhor forma de atingirmos esses objetivos era através da ativação do sistema imunitário das plantas, nesse caso do tomate. A estratégia escolhida por nós é o RNA de silenciamento, o RNA de interferência. Portanto, na década de 90, alguns investigadores da Universidade da Califórnia tentaram aumentar a quantidade da cor roxa nas petúnias. Eles usaram um vetor de expressão para inserir o gene Shalom de sintase para aumentar a intensidade dessa cor. E o resultado que eles obtiveram foi o oposto. Ou seja, para além das plantas não terem mais cor, elas perderam a cor, ficaram brancas. Mais ou menos 10 anos depois, dois investigadores também americanos descreveram em detalhe o RNA de interferência, que ajuda a explicar o que aconteceu nas petúnias uns anos antes. Portanto, a planta, o vírus de RNA, quando entra na planta, ele faz duas coisas. Primeiro, ele perde a cápside proteica, e a segunda ele faz uma cópia do seu RNA, ficando com um RNA de cadeia dupla. As plantas têm uma maneira de reconhecer essas duplas cadeias de RNA através de umas ribonucleases chamadas de dicers, que vão cortar ou processar em pedacinhos pequenos, que são os Small Interfering RNAs ou só siRNAs. Esses siRNAs, como podem ver na figura, ficam disponíveis e eles vão se juntar ou vão se ligar a uma argonauta, que é uma endonuclease, e vão formar um complexo chamado complexo RISC, que vai circular pela planta destruindo sequências homólogas, ou seja, destruindo todas as sequências do vírus que estão ali na planta. Portanto, o silenciamento é o principal mecanismo de defesa das plantas contra a ação dos vírus, e ele tem essa capacidade de degradar essas cadeias específicas, não só no local da aplicação, mas por toda a planta. Portanto, a nossa estratégia, de fato, é estimular esse sistema imunitário, e quando o vírus entrar na planta, ele já reconhece mais ou menos como uma vacina para os humanos. Portanto, durante a infecção viral, uma grande quantidade de siRNAs são produzidos, mas só alguns deles são, de fato, efetivos em estimular o silenciamento, ou seja, induzir o silenciamento. E nós chamamos eles de efetivos siRNAs efetivos. Portanto, o nosso principal objetivo aqui é encontrar esses RNAs efetivos para aplicar na planta e estimular o sistema imunitário da planta. O que nós estamos fazendo agora? E isso é a novidade, usar uma cadeia específica de RNA. Portanto, nós estamos sequenciando todos os siRNAs que são produzidos durante a infecção viral e, através de ensaios in vitro, nós vamos testar a afinidade deles na ligação com as argonautas e também vamos testar a sua capacidade de corte ou de destruição das sequências dos vírus. Mas nós temos aqui umas questões mais básicas que também são importantes. Por exemplo, existem padrões nos cortes, ou seja, a planta corta mais um determinado gene do vírus do que outro, e nós achamos que sim, e isso seria uma resposta interessante para a gente fabricar uma vacina que fosse capaz de destruir vários vírus ao mesmo tempo. Só um detalhe, desculpa. Nós queremos também testar... aqui. Também é interessante para nós testar a forma de delivery, de entrega dessas cadeias dentro da planta. Portanto, nós temos um vetor viral que é capaz de expressar essas sequências dentro da planta. Um trabalho que o professor Mondragão apresentou, nós estamos envolvidos no desenvolvimento daqueles vetores contra a Xylella. E nós vamos testar também uma estrutura de DNA tetraédron que vai se ligar às sequências e vai manter essas sequências de RNA mais estáveis. E vamos só aplicar como se fosse um spray na planta para ver os resultados e compará-los. Portanto, eu enumerei aqui alguns pontos fortes e fracos dessa tecnologia. A primeira é que não existe até agora impactos para o meio ambiente e nem para o homem.
portanto é bastante promissora. Se nós encontrarmos aqui uns RNA efetivos, a gente pode ter uma diminuição dos off-targets, que a gente não quer silenciar outras coisas. Uma nova ferramenta para combater os vírus. E, como eu disse anteriormente, se a gente encontrar esses padrões, nós podemos desenvolver uma vacina para vários vírus. Como fraqueza é a produção em larga escala e a ausência de uma legislação europeia específica para esse tipo de tratamento. Obrigado a todos, os meus colegas de trabalho, as instituições que financiam, principalmente a FCT, que nos financiou 2 projetos nessa área. E obrigado. Muito obrigada. Mais um trabalho importante e de impacto no campo. Eu passava agora ao Daniel. Não sei se ele já está em condições de apresentar. Então, o Daniel vem do Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação, de Bragança, e vai-nos falar da produção industrial de fertilizantes a partir de bagaço de azeitona. Boa tarde, sou Daniel Figueiredo, venho do Laboratório Colaborativo Montanhas de Investigação, sediado em Bragança. Começo por agradecer esta oportunidade de participar no Encontro de Ciência e cumprimento a moderadora e o público e a audiência. E, portanto, eu hoje venho aqui apresentar resultados preliminares de um trabalho com este título, e basicamente foi um ensaio de compostagem usando o bagaço de azeitona no nordeste de Portugal, e consiste num ensaio ainda em execução e está a ser realizado no âmbito do projeto Bioma. É um projeto mobilizador financiado pelo P2020, um consórcio com cerca de 20 entidades e uma duração de 4 anos. Estamos também em colaboração com o Instituto Politécnico de Bragança, e a empresa onde este ensaio está a ser executado em Vila Flor. Estando a tarefa que eu participo inserida numa work package que tem como objetivo principal a valorização de resíduos ou subprodutos agroalimentares. Portanto, só assim como uma pequena contextualização, nos últimos anos tem-se observado um aumento mais acentuado neste último ano dos fatores de produção, ou dos meios de produção. Temos aqui observar... não tenho rato, peço desculpa. Pode-se observar aqui no gráfico da esquerda, acima, em que o preço dos adubos e corretivos em dezembro de 2021 aumentou 166% em relação ao mês homólogo de 2020. E, ao mesmo tempo, se entrarmos em vista com os objetivos do desenvolvimento sustentável para 2030, que pretende 25% de agricultura biológica na União Europeia, como podem observar aqui neste gráfico da direita, é um objetivo que ainda está longe de ser alcançado. No entanto, tem-se observado o aumento desta área agrícola, cerca de 46% desde 2012, isto são dados de 2019, da Eurostat, e, portanto, é de enfatizar a necessidade de desenvolvimento de soluções sustentáveis e, sobretudo, apoiadas na economia circular. Voltando à fileira que me traz aqui hoje, que é a fileira do azeite, também se tem observado em Portugal e nos restantes países da União Europeia, mediterrâneos sobretudo, um aumento da área de olival, sobretudo em sebe, e da produtividade, sobretudo devido à passagem para os sistemas de 2 fases,
produzindo anualmente aquele resíduo que me traz aqui, que é o bagaço de azeitona, de mais de 100 mil toneladas, que não tem um aproveitamento direto nas explorações e normalmente vai para uma indústria extratora secundária e é acumulado e tem problemas ambientais associados. Portanto, como objetivo, como este projeto é grande, eu vou-me centrar aqui nos objetivos principais e nos fatores que nos levaram a executar esta experiência. Portanto, o bagaço, como podem ver aqui na imagem do lado esquerdo, é um resíduo que tem muita umidade, tem alta densidade, tem uma capacidade fitotóxica bastante elevada e tem uma razão CN também elevada. Isto são os 3 fatores que nós consideramos mais limitantes no processo de compostagem com o bagaço e que nos levou a adotar uma série de vias de ação. Portanto, que soluções é que nós decidimos implementar para tentar minimizar aqueles fatores? Portanto, executámos uma experiência com várias proporções de bagaço, desde 25% até quase 50% em termos de volume. Isto em pilhas com 30 metros cúbicos, portanto já de dimensão considerável, misturando com estrume de ovelha para chegar a uma razão CN perto de 30 e adicionando um estruturante que permite o arejamento e toda a mobilização tanto de água como de gases. Este ensaio foi iniciado em abril do ano passado. Neste momento, bem, como disse, ainda não está terminado, mas nós monitorizamos cerca de 20 parâmetros físico-químicos, pH, condutividade, densidade, análises elementares de carbono, oxigênio, hidrogênio, enxofres, macro e micronutrientes, e de todos esses 20 parâmetros, isto é um resumo muito resumido, a conclusão que se chegou, aqui conseguem ver do lado direito este gráfico de análise de componentes principais, em que o que produz aqui fitotoxicidade é este parâmetro MLV. O que está associado sobretudo à fitotoxicidade é a redução nos compostos alifáticos que existem dentro do composto e, ao mesmo tempo, parâmetros como a cor e as cinzas também estão associados ao carbono total e ao azoto total. Como curiosidade, no final de uma das pilhas, tivemos valores de cerca de entre 2% e 2,5% de azoto, portanto é considerado já um composto com boa qualidade, sem fitotoxicidade, sem cheiro. E, portanto, começamos a ter alguns parâmetros que podem ser usados e que são de custo baixo, como a análise de cinzas, como a análise da cor, para a monitorização deste processo. Continuamos eu quero dar ênfase, não era isto que eu queria, quero dar ênfase aos problemas associados a este tipo de ensaios. Toda a bibliografia atual, e desde alguns anos para cá, tem-se focado em ensaios de pequena escala, alguns metros cúbicos, com arejamento forçado. Isso é um processo que encarece imenso, e estamos a falar de economia circular. Encarecer o tratamento de um subproduto por si já é uma ação que não faz muito sentido se queremos aumentar as qualidades nutritivas do solo e, sobretudo, em agricultura biológica, em que não se pode incorporar outro género de fertilizantes. Isto vê-se uma solução, pelo menos para a fileira da olivicultura viável. Claro, tem os seus desafios e, atualmente, os próximos passos que estão a ser executados são ensaios de fertilidade em vaso, com azevém anual, com várias doses, desde as 10 toneladas, obrigado, desde as 10 toneladas até às 4 vezes essa dose. E também um ensaio de eficácia em campo, em que vamos avaliar o crescimento anual e a produção de biomassa vegetal. Gostava de ter tempo para mais e obrigado. Muito obrigada. Nós conseguimos
chegar exatamente na hora ao fim de todas as exposições. Portanto, neste momento temos 20 minutos para fazer o debate das comunicações e eu dava a palavra à audiência. Eu não sei quem é que vai começar. Eu só tenho aqui uma pergunta para a senhora que falou. É aí o microfone. Eu tenho que continuar com esta loucura das luzes em cima. Eu não me recordo do nome Manuel, do colega. Queria fazer uma pergunta. Porquê é que não utilizam determinados softwares da agricultura de precisão? Estavam a falar que a agricultura de precisão... porquê é que não... Sim, estava a dizer que estava longe, mas há muita coisa que se consegue obter da internet de graça. Eu sei isso, nós temos um colega nosso, que é o Ricardo Braga, que trabalha nisso, e ele ensina muitos agricultores a utilizar essas ferramentas que são de graça. Depois há outras coisas que não são, obviamente. Tem alguma resposta para isso? Então... Muito obrigado pela questão. Eu devo me ter expressado mal porque não era a minha intenção referir-me de forma não positiva a nenhuma das linhas de trabalho de investigação. O que é que acontece em Portugal? Há um desequilíbrio tremendo porque há uma área que foi esquecida. Há uma área muito importante para o desenvolvimento do país que foi esquecida, que é a investigação na posição da tomada de decisão. Isto é, a posição que, neste momento, a tomada de decisão no mundo rural está entre os técnicos das explorações agrícolas e os comerciais que lhe vendem fatores de produção. A academia e a investigação não está próxima. E isso leva a tomada de decisão, se calhar, menos correta, menos adequada para o produtor, menos adequada para o ambiente, menos adequada para o país. E o que eu quero dizer é que está tudo bem com a agricultura 4.0, toda a gente fala muito bem, há tecnologias que chamamos de agricultura 4.0 excelentes, coisas que fazem reduzir imenso os custos de produção, etc. E o que eu quis dizer é que, fazer contrastar, o que nós precisamos em Portugal também, e muito, é a agricultura 0.0, isto é, ir à origem da tomada de decisão, com experimentação on-farm e ganhar mais conhecimento para que haja melhor tomada de decisão. Não é nada contra, nem que não se deva continuar a fazer um esforço de investigação naquilo que chamamos hoje de agricultura 4.0. Agora, não nos podemos iludir só com isso, porque Portugal tem o trabalho todo de casa por fazer na área da agronomia. Eu não estou a dizer para pôr uma coisa de parte a outra, eu acho que isso até se complementa, está terminado. Vamos, isso é um diálogo que podem ter lá fora. Alguém mais? Obrigada. Eu tinha só duas questões, uma para a Carla. Olá, Carla. Foi um prazer ouvi-la e acompanhar os trabalhos que tem feito. Surge uma curiosidade só. Realmente estes trabalhos de traceability são importantíssimos. Qual é que é realmente a percentagem da área em Portugal, que nós somos os grandes produtores, com semente produzida em Portugal? É muito baixa, não é? É assim, pronto, há efetivamente uma parte dos agricultores que tem que comprar semente certificada. Há uma porcentagem grande de agricultores que têm que comprar semente certificada, porque para receber as ajudas de proteção integrada tem que ter esses documentos e, portanto, compram semente certificada. Fundamentalmente, parte dessa semente é obtida, é multiplicada fora de Portugal, em Itália e em outros países. Nós também multiplicamos variedades que não foram obtidas por nós. Temos atualmente 4 variedades inscritas no catálogo nossas, foram obtidas por nós, mas ainda não são representativas daquilo que se produz, porque fundamentalmente produzimos cá variedades que foram obtidas ou em França ou em Itália. Não sei se é isso que queria entender. Quero saber se previne ou é multiplicação. É produzido cá, mas é fundamentalmente, vem de uma variedade que é a Ariete, que é uma variedade que foi obtida é francesa. Portanto, não foi obtida através do nosso programa de melhoramento. Portanto, nós temos bastante expectativa numa variedade que é a caravela, que vai ser
multiplicada pelo Luzocena, e temos muita expectativa nessa variedade. Temos uma outra que é o Ceres, que também tem muito potencial, mas tem que ser multiplicada e tem que passar para a lavoura, não é? Esse trabalho tem que ser feito. Eu sou exatamente dessa área, isto começou pelas epigenéticas e, portanto, o silenciamento é realmente uma defesa genómica. Patrick, já tem algum resultado do sucesso do lífero? Ou seja, entra pelo spray, entra alguma coisa? Já Nós ainda não, desculpa. Não chegamos a esse ponto ainda. Mas há estudos que aplicam o... Não, nós ainda não. O que nós temos nós já temos, não estamos a trabalhar ainda com esse vírus, porque esse projeto começou agora. Trabalhamos com dois vírus de oliveira, e a gente verificou que existe um padrão das sequências que são cortadas, que é bastante interessante, que a gente poderia montar uma aplicação única para vários vírus. Mas já fizemos a parte do borrifar essas sequências em bentamiana, com uma eficiência de 40%, 50%, que é mais ou menos o que alguns estudos conseguem, até 60%, 70%. Ou seja, de 10 plantas, 5, 6, a gente consegue o silenciamento. Mas é uma técnica que, como a professora sabe, o RNA é muito estável. Portanto, a nossa ideia também é fazer esse tetraédrono de ddNA, que é para fazer a ligação para manter ele mais estável e durar mais na planta. Fora da planta até conseguir entrar. Mas ele entra. É engraçado que a gente, mesmo esse naked, sem nada, a gente entra. Entra e causa um silenciamento. É bastante interessante. Sim, e é interessante que é degradável. Esses estudos que eu mencionei da European Food Safety Agency, da União Europeia, eles encomendaram vários estudos que descreveram que não existe impacto para o ambiente, porque é degradável, e para o homem. A gente, quando come uma maçã, pode pode ter ali silenciamento ou alguma coisa. Portanto, é isso. Espero ter respondido. Obrigado. É sobre a questão da importância da FCT na definição das políticas de investigação e inovação. E aqui colocá-la um bocado como crítica nesta altura dos 25 anos da FCT. Eu não tenho qualquer afiliação à FCT, mas o que eu penso é que este problema, esta barreira que existe entre a academia e o setor empresarial é um problema europeu, não é um problema só de Portugal. Eu penso que nos últimos anos a FCT fez, de facto, implementou uma série de políticas. Um caso exemplar são os collabs, onde efetivamente se pretende um bocado contrariar esta tendência desta barreira que existe. E, portanto, vocês, provavelmente, eu não sei qual é o vosso estatuto, mas se calhar pertencem a um collab, e, portanto, já vem numa iniciativa no sentido de contrariar esta situação que é um problema crónico europeu. Nós sabemos efetivamente todas as fraquezas que temos problemas de recursos em toda a administração pública e, portanto, a questão da extensão rural era algo que estava muito presente no passado, mas efetivamente os collabs cabe-lhes um bocado também essa função. Portanto, eu não sei se vocês no vosso plano, na vossa agenda estratégica de investigação e inovação, provavelmente terão incluídas estas linhas de passar para o setor empresarial todos os projetos de inovação que têm sob a vossa responsabilidade.
A pergunta é essa, se vocês têm isso na vossa agenda, no vosso plano de ação. Bom, eu sou do Instituto Politécnico de Bragança, sou professor, não sou dos laboratórios colaborativos, sou investigador desde que comecei a trabalhar e penso que não é bem esse o problema. O problema tem a ver com as gêneros das coisas. Há 30 anos, quando se começou a aumentar bastante a atividade científica em Portugal na área das ciências agrárias, o que acontece é que houve determinadas áreas científicas que ganharam mais visibilidade porque conseguiam publicar com mais facilidade, ganharam melhores currículos e, de alguma maneira, por mérito dessas pessoas, aumentou a massa crítica na tomada de decisão de pessoas com esse perfil. E o que acontece é que a IFCT, ao longo do tempo, deixou de ter pessoas com perfil para avaliar uma candidatura de agronomia. Portanto, deixou de ter sensibilidade para as questões da agronomia. E eu penso que o problema vem daí. Portanto, ou seja, acaba por ser um processo. Acaba por ser um processo que foi sendo conduzido por pessoas, foi sendo... E há um grupo de interesse, um conjunto de interesses que penso que também reconhecerão que teriam legitimidade de ser enquadrados na FCT, que neste momento basicamente nem o podem ser, porque efetivamente há áreas, neste caso concreto da agronomia, que estão subrepresentadas ou não representadas nos painéis da FCT. Logo, como é óbvio, as orientações da FCT e as avaliações que fazem das candidaturas, é óbvio que vai direto, tem alguma coisa a ver com a afinidade científica das pessoas. Penso que o problema é mais este. Duvido que os laboratórios colaborativos, ainda que dispersos no meio rural, que venham a reverter esta situação. Mas oxalá que sim. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu acho que a sessão foi muito interessante e foram apresentados trabalhos muito interessantes e, portanto, o debate mais do ponto de vista científico acaba por ser mais enriquecedor. Mas não posso deixar de colocar uma questão também ao José que vem na continuação do que temos estado aqui a falar e até do desconforto. Enfim, por um lado, dou-lhe os parabéns também pela ousadia de vir a um encontro promovido pela FCT, enfim, assumir aquilo que é a sua posição, e acho que isso é de louvar, porque nós devemos sempre dizer aquilo que pensamos, onde quer que seja. De qualquer forma, surge-me aqui uma dúvida, e vem também na sequência do que a Carla disse, e também estou muito ligada aos laboratórios colaborativos, e a minha questão é o seguinte: nós sabemos, e temos assistido, àquilo que foi, eu poderia talvez dizer, uma revolução, até com a introdução da que hoje se chama a ciência da montanha, onde a zona de Trás-os-Montes ficou fortemente valorizada, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de recursos humanos. Isto faz parte dos relatórios que nós todos temos acesso. Nomeadamente, na sua apresentação, identificou-se como sendo do CIMO, que talvez seja, se nós fizermos uma retrospectiva nos últimos anos, dos centros de investigação que maior salto deu no panorama nacional. Portanto, eu perguntava-lhe, e desculpe a curiosidade, se não tem o financiamento devido, de onde é que vem o financiamento para fazer os trabalhos que apresentou e que têm um mérito enorme, porque, de facto, se nós não chegarmos ao consumidor, neste caso o agricultor, enfim, o trabalho que fazemos acaba por não ter todo o seu esplendor e não cumprirmos a nossa missão, já que mais não seja de cidadãos enquanto cientistas. Se me permitirem, então. Bom, eu venho, de facto, do Centro de Investigação de Montanha e, de facto, há aqui uma questão. Por exemplo, a FCT lançou concursos dirigidos ao território. Por exemplo, lembro-me do Val do Coa, Montezinho, mas não aprovou nenhum projeto de filosofia da agronomia. Portanto, não sei se as candidaturas, provavelmente as candidaturas eram mais fracas, acredito que sim, portanto, mas há claramente um problema de massa crítica, de sensibilidade na tomada de decisão para essas questões. Lança-se um projeto para Montezinho, em que 95% das pessoas vivem da agricultura. Lança-se uma chamada para o Val do Coa, em que 95% vivem da agricultura e não se aprova uma candidatura orientada para valorizar o setor, o território a partir da agronomia. Provavelmente há roteiros turísticos, há outras formas, também valoriza o território, mas desta forma, mais uma vez, não há aprovação. Fez-me uma questão muito importante e agora tive uma branca. Na parte final. Onde vou buscar o financiamento? Sabe, é assim, tem havido umas coisas que chamam grupos operacionais, em que se vai lá buscar uns trocos. Nós trabalhamos com trocos, nós temos trabalhado com trocos.
Eu faço parte, tive a felicidade de já ter conseguido algumas candidaturas aprovadas, não a FCT, mas outras fontes de financiamento. Tenho a felicidade de ser convidado por muita gente para integrar parcerias e vamos tendo uns trocos. E com esses trocos vamos tendo, vamos comprando reagentes, vamos mudando umas experiências, com a carolice e boa vontade de muitos agricultores, temos uma rede muito grande de agricultores desejosos para que nós instalemos ensaios nos seus campos, temos conseguido fazer não muito, mas alguma coisa. E já agora, eu quando vim para aqui, estava claramente convicto que ia haver uma unanimidade de pessoas que não serviam no meu ponto de vista, está bem? Não tenham qualquer ilusão relativamente àquilo que foi a minha postura. Isto foi claramente assumido e tinha consciência, quando saísse daqui, que haveria unanimidade na sala de pessoas que não serviam na minha posição. Tenho clareza do que aqui vim fazer, está bem? Se calhar não há unanimidade, mas é por isso que é rica a discussão, haver pontos de vista diferentes. Como diz a professora Wanda, é a biodiversidade. Na sessão da manhã, também a primeira sessão na produção e consumo sustentável, o professor Eduardo Rosa dizia que estranhava não ter havido nenhuma comunicação em consumo sustentável. E na segunda sessão continua a verificar-se o mesmo padrão. Não há nenhuma comunicação sobre consumo sustentável. Eu não sei se, entretanto, há mais alguma questão relativamente às comunicações que foram postas. Em relação à grande polémica que o nosso colega Manuel Ângelo lançou nesta sessão, eu também acho que era interessante nós revisitarmos alguns trabalhos que foram feitos há uns anos atrás, porque já se estuda a agronomia há muitos anos no nosso país, e talvez se consiga recuperar nesses trabalhos anteriores muitas das questões que o Manuel Ângelo levanta. Nomeadamente, relativamente, é uma questão de ir procurar. As bibliotecas ainda funcionam, não é só ir à procura na internet, porque há coisas que só estão nos livros que já foram escritos há tempo. A questão da alternância das culturas, que o Manuel Ângelo falou, a questão da utilização das leguminosas, por exemplo, no olival, isso são questões antigas que já foram estudadas e que talvez valha a pena revisitar. Mas em relação a isso, eu também gostava de cumprimentar o nosso colega que veio apresentar aqueles resultados sobre o olival, e todos nós que andamos nas nossas estradas somos surpreendidos com a invasão do olival intensivo, que ainda não sabemos muito bem. Em termos de resultados e de eficiência, tem provado bem. Vamos ver qual é que vai ser o preço que nós vamos pagar por isso. Mas, de qualquer forma, foi um trabalho muito interessante. E, a propósito dos perfis de polifenóis que vocês estão a estudar, também me lembrou um trabalho muito antigo no Instituto Superior de Agronomia, em que, de facto, se fez o estudo do perfil dos polifenóis, dos vinhos, como os identificadores, como os fingerprint, para se começar a diferenciar as variedades. E eu acho que é um tema interessante, que pode ser revisitado, porque, de facto, os polifenóis podem ser as moléculas diferenciadoras que nos possam permitir, de uma forma mais fácil, começar a diferenciar e a distinguir as nossas variedades. De facto, os nossos azeites têm ganho muito mercado. Nós estamos, paredes meias, com o maior produtor mundial, mas isso não nos tem assustado, o que é louvável e importante, porque a nossa produção tem crescido. Nós passámos a ser autossustentáveis há relativamente pouco tempo e temos aumentado muito a nossa exportação e, de facto, o azeite é uma cultura de sucesso e é importante todos os trabalhos que contribuam para o olival e, mais uma vez, o vosso trabalho também nos vírus
que atacam o olival. E, obviamente, também na utilização dos subprodutos, já se foi embora o Daniel, mas na utilização está ali, está escondido, na utilização dos subprodutos da atividade de produção do azeite. Eu queria perguntar se há mais alguma questão. Se não há mais nenhuma questão, obviamente o arroz também é uma cultura importantíssima. Nós somos os maiores consumidores de arroz na Europa e este trabalho da Carla, que já há muitos anos que trabalha em arroz, também foi um trabalho muito interessante. Tivemos o privilégio de ter uma sessão rica e com a participação ativa de grande parte das pessoas que estão presentes e, embora um bocadinho... Não, mesmo em cima da hora, encerramos a sessão e agradecer a todos a participação e...